A Comissão de Administração Pública debateu a necessidade de convocação e nomeação dos candidatos aprovados no concurso do Tribunal de Justiça de Minas, realizado em 2022. A audiência foi feita no dia 16 de dezembro de 2024, quando a deputada Beatriz Cerqueira leu um ofício do presidente do TJ prometendo a nomeação de candidatos classificados após a aprovação na Assembleia do orçamento fiscal do Tribunal para 2025. A notícia foi bem recebida pelos servidores do TJ. O orçamento está pautado para amanhã, o orçamento para 2025. Então, uma vez aprovado o orçamento nesta casa, nós não teremos mais nenhum empecilho, nenhum óbice para que o presidente do tribunal informe aos candidatos, e ele se compromete a informar os sindicatos, os parlamentares dessa casa e os candidatos que procurarem o TJ. É isso que está aqui no ofício. Então, uma vez aprovado o orçamento, não haverá mais nenhum óbice para que ele divulgue o cronograma das nomeações. Essa é uma boa notícia. A lei orçamentária que foi enviada para essa casa, ela prevê as nomeações. Claro que nós queremos reforçar isso com o presidente do Tribunal de Justiça, reforçar essa prioridade nas comissões, vigiar para que esse orçamento não seja picotado ao passar pelas comissões, mas, a princípio, o que deu para perceber aqui é que o número de trabalhadores previstos é maior do que o número de trabalhadores atuais em quase 2.000 cargos, que equivale mais ou menos aos trabalhadores que estão esperando a nomeação. O presidente do Serjusmig, um dos sindicatos da categoria, falou sobre a importância de aprovar o valor do orçamento negociado pelo tribunal. Esse orçamento que foi aprovado no tribunal com crescimento de 17%, ele é indispensável que seja aprovado nessa casa para garantir a prestação jurisdicional à população, para garantir os direitos dos atuais trabalhadores e garantir a nomeação desses candidatos, fazer justiça com esses candidatos que estudaram, batalharam e estão aí há 4 anos lidando com esse concurso, e nós precisamos ter nomeação. Um dos argumentos para justificar as nomeações é que a sociedade estaria prejudicada sem um número suficiente de servidores. Atrasos e falta de atendimentos importantes foram citados. Um dos exemplos trazidos por esta assistente social do TJ é a situação de crianças e adolescentes que estariam aguardando estudos técnicos para decisões como retorno à família de origem ou encaminhamento para a adoção. Cito a comarca de Montes Claros, onde trabalhei por 17 anos. Não é possível um quadro com 5 assistentes sociais e uma psicóloga dar conta do volume de trabalho. Novas varas foram criadas ao longo de 30 anos, desde a implementação do trabalho multiprofissional, porque desde o ECA, né, do advento do Estatuto da Criança e Adolescente. Novos serviços foram criados, e esse número de profissionais não mudou. Ao contrário, ele reduziu. Na comarca de Montes Claros, ele reduziu. E não há previsão de novas vagas e nomeações, nem por meio desse concurso, porque não tem vaga prevista para Montes Claros no concurso. O presidente do Serjusmig citou exemplos, como o município de Senador Firmino, na Zona da Mata, que não teria nenhum oficial de justiça, e Buritis, no noroeste do estado, que estaria sem assistente social há mais de 4 anos. O representante de um outro sindicato, o Sindojus, reforçou as queixas sobre os impactos do déficit de pessoal. O oficial de justiça, né, todos têm aquela visão de cumprir os mandados, né, ir lá e simplesmente cumprir o modo judicial. Mas não é somente essa simplicidade, né? Nós temos atos complexos, como mandados de busca e apreensão de bens, de coisas, mandados de busca e apreensão de menores, nós fazemos afastamentos do lar, nós fazemos também penhoras, né? Fazemos despejos, reintegrações de posse. E aí, levando no caso aqui como exemplo essas comarcas que não têm oficial de justiça, onde hoje é cooperação, ou seja, mandados lá ficam parados 1, 2, 3 meses, um oficial de justiça vai lá para cooperar, e aí vamos colocar no caso das urgências, mandados de plantão. Existem casos em que a lei determina que 2 oficiais de justiça cumpram um mandado. Principalmente, vou dar como exemplo aqui, os mandados de afastamento do lar dentro da Maria da Penha. Se você tem apenas um oficial de justiça ou não tem nenhum, como que essa ordem vai ser cumprida? A defasagem de pessoal também estaria gerando impactos para quem está na ativa. O adoecimento de servidores por sobrecarga de trabalho foi tratado na audiência.
Erros teriam atrasado as nomeações. Segundo o presidente do Sejusbig, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça em agosto de 2023 sobre distribuição de vagas por cotas raciais e para pessoas com deficiência levou o TJ a retificar o edital, suprimindo a classificação por comarca. A mudança alterou a forma de nomeação, atrasando o processo. Após muita discussão, a proposta apresentada por sindicatos da categoria foi acatada pelo CNJ. Apenas em agosto de 2024, o concurso foi homologado. Nós temos um total de 1.080 cargos ocupados. Então, para analista, nós temos um total de 459 cargos vagos hoje. E para o oficial judiciário, nós temos na legislação a previsão de 12.905 e nós temos 10.218 cargos. Então, nós temos um déficit de 2.687 trabalhadores. Todo mês, 25 novas aposentadorias estariam sendo concedidas a servidores do Tribunal de Justiça de Minas. Se essa mão de obra não for reposta, nós não teremos assistentes sociais, psicólogos, analistas judiciários para fazer a justiça chegar até o cidadão. Para o diretor administrativo do Sinjus, existe há décadas um ataque coordenado contra o servidor e o serviço público. Depois de aprovada a tal Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, parece que todo tipo de absurdo pode acontecer na administração pública, menos você violar o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós podemos deixar uma criança esperando num processo de adoção, mas não podemos violar o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós podemos deixar uma mulher vítima de violência doméstica continuar na situação de violência doméstica porque não tem um oficial de justiça para cumprir um mandado de prisão, um mandado de qualquer outro tipo, mas não podemos violar o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. As deputadas Beatriz Cerqueira e Bela Gonçalves criticaram o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal que tem forte impacto em relação a concursos públicos, nomeação de concursos e a vida dos servidores e das servidoras de todos os poderes aqui em Minas Gerais. Então, a pauta de valorização do serviço público é uma pauta prioritária para o Bloco Democracia e Luta, do qual eu e a deputada Bela fazemos parte, e que bom que nós conseguimos agendar essa audiência ainda esse ano. O governador do estado de Minas Gerais impôs ao nosso estado um regime de recuperação fiscal com baixíssimo diálogo com a sociedade. Sequer foi aprovado por essa Casa Legislativa a proposta de regime de recuperação fiscal.